Coríntios, versos 1 a 12. Cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para Macedônia. Ele viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras e, por fim, ele chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso, ele decidiu voltar pela Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Caio, de Derbe, Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses homens, eles foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento, e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde nós ficamos 7 dias. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, ele continuou falando até meia-noite. Havendo muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos, provavelmente Lucas estava lá, porque ele está colocando na primeira pessoa do plural, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando levantaram, estava morto. Tem gente dormindo no culto aí, irmãos? Amém ou não? Cuidado que isso pode ser fatal para a sua saúde. Na galeria, o Lucas lembrou aqui, muito bom, Lucas, o pessoal que dorme na galeria, cuidado para não cair aí de cima, né? Ou não... Oh, meu Deus, tem coisa que tira a nossa santidade, né? Então, ele reunido morreu, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz, o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Houve uma ressurreição, provavelmente. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois disso, continuou falando até de manhã. E depois ele foi embora. Levaram o jovem vivo e todo mundo ficou consolado com isso. Que coisa, né? A gente não vai entrar muito nos detalhes e nem vai fazer aquelas pregações que você que dorme no culto, o que você está perdendo? Não vamos fazer isso. A gente vai passar pelo texto aqui, obviamente, tá? Mas se está relatado, deve ter algo importante para nós aqui. Na semana passada, nós falamos do tumulto causado por Demétrio, um artesão de Éfeso que fazia pequenas esculturas, tanto do templo dedicado a Artemis, ou Diana, em algumas traduções, quanto também da própria deusa, né? Então, ele vendia esse material e se beneficiava dessa venda, e outros também se beneficiavam disso. Era a fonte econômica. E ele estava, então, se sentindo prejudicado, como a gente viu na semana passada, um prejuízo econômico. O evangelho estava causando prejuízo econômico a ele e a algumas pessoas. Então, ele começa um movimento, um tumulto. Eu destaquei, na ocasião, a disputa de território entre o poder de Deus e as forças do inferno. O evangelho está avançando por territórios que antes estavam completamente dominados por Satanás. Ele estava tranquilo naqueles territórios. Mas agora o evangelho vai avançando pelo mundo conhecido da época, então há um confronto nesses lugares. E isso é uma coisa importante para nós, porque nós precisamos entender que a igreja ela não avança sem lutas. Há sempre luta. Talvez a gente não esteja vivendo tudo isso, porque a gente não está avançando tanto. Se a gente começar a fazer um movimento, vamos sair para a rua, vamos evangelizar pessoas, vamos começar a crescer, vamos viver Bíblia na veia, né? Um modo de vida cristã, como a Bíblia nos ensina, pode acreditar que nós vamos viver imensas lutas. Não são lutas que são resultados, por exemplo, das ações, atitudes ou comportamentos que nós, às vezes, cometemos que não estão na Bíblia. E gera sofrimento. E às vezes você fala assim, olha, eu estou passando uma prova. Talvez você esteja passando prova igualzinho aconteceu com a família de Elimeleque e Noemi, que saíram da casa do pão, foram para Moabe e experimentaram tudo que ela está experimentando, mas não foi coisa de Deus. O povo de Juízes estava vivendo lutas, mas não era porque Deus estava contra eles, é porque eles é que estavam contra.
as normas, as atitudes, os direcionamentos do próprio Deus. Mas quando nós avançamos pelo Evangelho, as lutas são outras. Você vê que Paulo teve muito problema, muito sofrimento. Mas os sofrimentos, os problemas, as lutas do apóstolo Paulo e da sua equipe, elas eram exclusivamente ligadas ao avanço do Evangelho. Então, se a igreja avança, ela vai enfrentar lutas. Quando o evangelho chega numa cidade, chega numa família ou chega numa pessoa, ele vai encontrar um terreno que já está dominado. Tem alguém dominando aquele espaço. Tem alguém dentro daquela casa. Tem alguém dominando aquele movimento. Então, quando o evangelho chega lá, tem uma luta. Jesus disse o seguinte, lá em Marcos capítulo 3, verso 27. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes faça o que com esse homem? Amarre ele. Só então poderá roubar dele. Enquanto isso, o irmão vai botar aí para a gente, né? O texto. Ok? Ninguém vai entrar isso. Não, não é esse, o texto que eu acabei de citar agora, irmão. Você só vai, se entrar na casa, você vai precisar de uma luta. Vai precisar ter uma tensão naquele lugar, não é? Então, a mesma coisa, quando a igreja avança, quando a igreja vai, ela vai encontrar os seus embates, não é? E você vai precisar lutar, nós vamos precisar lutar. O evangelho tem as suas lutas. O texto de hoje, ele começa dizendo o seguinte: cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para Macedônia. O texto começa desse jeito. Paulo tem pelo menos 3 objetivos, que não estão necessariamente expostos nesse versículo, mas nós encontramos eles nas cartas que ele escreve a respeito desse tempo. Então ele tem praticamente 3 objetivos. Primeiro, fortalecer os crentes. Isso aí, acho que está bem explícito aí, não é? Segundo objetivo, Paulo está levantando recursos para igrejas de Jerusalém que empobreceram ou estão pobres. Então, as igrejas gentílicas estão contribuindo financeiramente. Vai ter um momento que Paulo vai chegar em Jerusalém com donativos para essas igrejas. E ele também tem por objetivo, e talvez seja um objetivo muito forte em Paulo, ele quer ir a Roma. Ele ainda não foi. Mas a razão pela qual Paulo quer ir a Roma não é para ficar em Roma. Ele quer angariar recursos em Roma, ele quer conhecer as igrejas de Roma. Pressupõe-se que naquela época poderiam haver basicamente 16, mais ou menos, casas-igrejas em Roma. Ele queria conhecer esses crentes de Roma, mas ali em Roma ele queria angariar recursos e mão de obra para ir para a Espanha. Ele queria avançar para outro lado. Então ele tem esses 3 objetivos na cabeça. Então ele começa indo para a Macedônia. Ele já fez essa viagem evangelizando e plantando igreja. Agora ele volta fazendo o quê? Fortalecendo essas igrejas. Então o texto diz que ele atravessou aquelas regiões, animando muito com as suas mensagens aqueles cristãos. A palavra que Lucas usa aqui para falar dessas mensagens de Paulo, que aqui ele não diz o que Paulo ensinou, o que Paulo pregou, como que ele encorajou, como ele animou, mas a palavra que ele usa traz um significado de uma ação de exortar, de encorajar, de animar, de consolar, de ensinar. Foi isso que Paulo fez. Ele voltou indo em cada igreja. Como é que vocês ficaram depois que vocês receberam o evangelho? Olha, já mandei gente vir aqui, já me trouxeram notícias, já falaram isso, aquilo, outro, e eu estou passando aqui para reforçar a fé de vocês. E isso aí descreve muito bem o que Paulo fez nesse retorno nas igrejas da Macedônia. E deve descrever, presta atenção, muito do que é o trabalho da igreja. O trabalho da igreja é esse. E nós temos falado aqui da importância da unidade dos crentes no discipulado, na comunhão. Tudo isso tem a ver com o livro de Atos. Isso é igreja, gente. Igreja, a gente não vem aqui só no domingo participar. Igreja, a gente não vem aqui só no domingo cumprir uma função e dizer que nós servimos ao Senhor. Isso não é igreja, gente. Pelo menos não à luz da Bíblia. Você tem que entender isso. Nós temos que virar essa chave.
A igreja pressupõe uma comunhão onde os crentes se exortam, onde os crentes conversam, se animam, onde os crentes têm objetivos em comum, onde os crentes fortificam o coração um do outro, onde os crentes aprendem a lidar com as lutas da vida e se animam uns aos outros a enfrentar as batalhas espirituais. Isso é igreja, à luz da Bíblia. E é exatamente isso que Paulo está falando. A palavra que ele usa aqui é uma palavra muito parecida com o que vai ser usado nos evangelhos para traduzir o Espírito Santo. O Espírito Santo nos evangelhos, você vai lá ver a palavra paráclito. Você já deve ter ouvido isso. E ele vai usar uma palavra aqui da mesma raiz. E o papel nosso é muito parecido com isso. O Espírito se coloca ao lado do crente, caminha com ele, exorta ele, encoraja ele, fala ao coração dele, não é? Ajuda ele a chegar até o dia em que ele vai se encontrar com o seu Senhor. E esse é o trabalho nosso como igreja. Se você tem Espírito Santo na sua vida, esse é o seu trabalho, irmão. O poder do Espírito está aí. Não é? E esse texto traduz muito, o livro de Atos traduz muito essa dinâmica da vida da igreja. Então, essa palavra descreve muito bem. A gente tem falado aqui da importância dessas coisas. E nesse processo de ser igreja, vai se encontrar a dinâmica da exortação mútua. Exortação é encorajamento. Encorajamento é necessário para a gente cumprir a nossa missão. Encorajamento é força para a gente chegar junto até o dia em que todos nós juntos nos encontraremos com o Senhor Jesus. Você já pensou, você caminhar aqui com os irmãos, não é? E a gente caminhar junto como igreja, e tem um irmão que você nunca sentou, nunca encorajou, você acha que porque ele vem à igreja, tudo bem, ele é salvo. Não é. E aí o dia que você entrar na glória, se isso fosse possível, se fosse assim, estou dando uma ilustração, não estou dizendo que é assim, e a gente olhar e sentir falta, mas aquele irmão não ia ao culto todo domingo? E às vezes ele sumia um tempo, voltava outro, você nunca encorajou aquela pessoa, talvez tenha até criticado ela. Ou talvez aquela pessoa que, de repente, você, por ter soltado uma palavra não adequada, aquela pessoa nunca mais voltou na casa do Senhor, foi embora. Como é que a gente lida com isso? Então, igreja não é só a gente vir aqui cumprir um papel, gente. Igreja está mais para o ser, está mais para um estilo de vida, uma dinâmica de vida, uma coisa que mexe com a nossa natureza como ser humano. Isso é igreja. E quando nós entendemos isso, e quando nós vivemos isso, pode acreditar numa coisa. E gente, eu não tenho a menor dúvida disso. Nós vamos experimentar isso aqui. Porque o Espírito atua aí. Quando a igreja começa a mudar sua mente e o seu coração. E o ambiente começa a ficar favorável à ação do Espírito de Deus. Depois da grande confusão em Éfeso, Paulo então parte para encorajar, abraça esses discípulos, exorta esses discípulos, experiências que revelam o coração pastoral dele, que revelam a atitude missionária dele. E o cristão maduro, a gente tem que entender uma coisa muito interessante, presta atenção, cristão maduro não guarda a palavra para si. Isso não é da natureza do cristão maduro. O cristão maduro, ele reparte para consolar e para edificar a vida das outras pessoas. Se você é um crente maduro, você não guarda a palavra para você. A palavra, ela é pública, ela não é de cunho, aquele papo, guardei a tua palavra no meu coração, não tem aquilo? Aquilo é para um sentido da tua santificação, não para que você esconda essa palavra dentro do teu coração, a ponto de você não repartir com ninguém. O cristão maduro, ele entende a palavra, ele vem aqui, o que é a igreja para o cristão maduro? O lugar onde ele aprende, um lugar onde ele se edifica, um lugar onde ele cresce, depois ele vai pegar tudo isso e vai dividir, ou com seu irmão, ou com gente que ele não... Né? O texto diz, então, que depois de encorajar as igrejas da Macedônia, Paulo ficou 3 meses na Grécia, provavelmente na cidade de Corinto. 3 meses que talvez tenha sido uma época de inverno, não dá para caminhar muito, não dá para fazer muita coisa, Paulo fica lá. E esse tempo de Paulo em Corinto, ele foi um tempo muito significativo. Ele já tinha estado em Corinto, você vê a primeira carta aos Coríntios, como foi difícil a visita de Paulo lá. Como que foi difícil o relacionamento de Paulo com aquela igreja. Então não foi uma passagem muito confortável. Depois, ele escreveu outras cartas, provavelmente, como eu falei na classe de doutrina, 4. Algumas se perderam, não é? E dentre as quais, para nós, ficou conhecida como 2 aos Coríntios, que se você ler, você vai ver que é uma carta mais amigável.
Parece que houve uma reconciliação entre Paulo e os coríntios, porque o pessoal corintiano realmente não é fácil. Hoje é difícil. O único povo que eles respeitam, hein, Lucas? É o malvadão, não é? Eles só respeitam o malvadão, mais ninguém. Mas Paulo deve ter se alinhado com eles. Ele escreve 2 Coríntios, que você vai ver que alguns historiadores vão dizer que, na verdade, 2 Coríntios é a quarta aos Coríntios, que é uma carta muito mais amigável, né? Então, esses 3 meses pode ter sido um tempo de reedificação e de reconciliação com a igreja de Corinto. Ele não tinha como avançar, porque estava inverno, então vamos trabalhar aqui, ver o que dá para fazer. Mas não é só isso. Uma das cartas mais significativas que nós temos no Novo Testamento sobre a justificação pela fé foi escrita durante esse inverno em Corinto. Qual que é o nome dessa carta? Aos Romanos. Foi escrita aqui, nesses 3 meses, durante esse tempo de inverno. Então, olha só, mesmo num tempo em que ele não pode avançar como missionário, o tempo não para esse cara. Vamos produzir o que dá, não é? Então, ele tinha a mente, o coração na obra de Jesus, naquilo que Deus havia confiado nele. Nem mesmo o cansaço, as decepções, as oposições, as tentativas de assassinato pararam seu dever de ver o evangelho avançar. Isso foi muito significativo. O texto continua e Lucas fala então de uma conspiração contra ele. Provavelmente qual que era o plano ali? Nós vamos entrar num navio, tem alguns judeus ali que já estão meio de olho nele, que ele já está fazendo muita arruaça por aí. Nós vamos matar esse cara no meio do mar e vamos jogar o corpo dentro d'água. Ninguém vai saber, ninguém viu, aquilo que não viu não aconteceu. Diante disso, ele decide, então, voltar pela Macedônia. Percebe o plano, volta pela Macedônia. O texto diz que, no percurso, o grupo dele se separa e uma parte vai para Troade. Eu quero destacar aqui, nesse momento, parece que não tem nada para a gente tirar desse monte de nome aqui, não é? Eu não vou nem apontar para o nome das pessoas. Eu quero que você olhe de onde elas vieram, ok? Olha a pluralidade desse grupo. Tá certo? Coloca aí, bota mais um texto à frente aí, irmão. Isso, sendo acompanhado por Sópatro, ele filho de Pirro, ele é de onde? Bereia. Aristarco e Secundo, da onde que ele é? Tessalônica. Gaio, da onde ele é? Derbe. Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da onde? Da província da... Gente, todos esses lugares, nós estudamos eles aqui, passamos por eles. Ou seja, aonde Paulo passava, ele gerava frutos, aqueles enfrentamentos, aquelas dificuldades, tudo que ele viveu. Lembra que um pouco judeus se converteram, um número de gentios se converteram. Olha o fruto. A igreja era formada nesses lugares e fornecia gente para que a obra do evangelho continuasse a andar. Então, em cada uma dessas regiões que Paulo teve dificuldade, rejeições, prisões e ameaças, a sua persistência rendeu frutos. No último batismo que nós tivemos aqui, nós mencionamos o PGM que tem lá na casa do Alexandre. Né? Lembra que teve aqui uma família toda que veio de lá, mais 2. Né? 2 famílias. Esse trabalho é antigo, né, Alexandre? Ele é antes que eu fui lá ou depois? Eu tive na casa do Alexandre, eu não sei nem quando foi isso. Foi antes da pandemia. Oi? Quando os americanos vieram aqui, alguém foi na casa do Alexandre com os americanos. Ele ficou encantado pela língua inglesa e ele falou... o Washington convidou, né? Foi lá um grupo de americanos na casa dele e... Foi 2018? 2018, olha só. Depois eu fui para lá. Eu comi bem na casa do Alexandre, mas fui atacado por um cachorro a caramelo que tinha lá, que aquilo não era de Deus, aquele cachorro. Um cachorro agressivo, endemoniado que tinha lá. Você lembra disso? Eu ia para lá todo... Teve um dia que ela me recebeu na porta, quase que ela falou, ele está fazendo o quê? Era isso que eu entendi, uma cachorra agressiva. Mas nós vamos lá, e vamos lá, e vamos lá. Ficamos lá um tempo, eu não sei quantos sábados eu passei na casa do Alexandre.
6 meses, passei 6 meses indo todo santo sábado na casa desse cara, ali por volta das 6 horas, 5 horas, não sei, um negócio desse. Depois, a Marina e a Clailza começaram a alinhar, ela começou a participar aí e tal, e a Marina dando uns discipulados a Clailza, nasceu um discipulado lá na casa dele. Eu fui lá uma vez, ouvi umas histórias estranhas, e fui lá. E hoje nós estamos tendo prazer. Olha quanto tempo, gente. Uma alma vale quanto, gente? É mais de 1 milhão. E hoje nós temos o privilégio de ter umas 2 famílias sendo integradas na igreja, oriundas dessa persistência. Precisa ter um certo trabalho da igreja, uma certa persistência no trabalho da igreja. Não é? E a gente vê isso muito aqui na vida de Paulo, e isso vai rendendo frutos para ele. Segundo, esses nomes mostram, uma outra coisa que eu quero ver nesses nomes aí, e devido à pluralidade, é que eles mostram a unidade do corpo. São pessoas de diversos lugares unidas no mesmo espírito. Todos os povos, línguas e nações estão sendo reunidas no Evangelho do Senhor Jesus. Um terceiro fato que eu vejo aí, nesses nomes, é esse senso de unidade que faz com que a igreja partilhe do mesmo propósito e da mesma missão. Igreja nenhuma vai para lugar nenhum se nós tivermos propósitos, mentes, cabeças e corações assim. Não vai. Não é? Então ali era o mesmo propósito. Paulo está levantando dinheiro para levar para as igrejas pobres de Jerusalém. E está todas as igrejas, não interessa o que o cara está lá, eu estou bem aqui, a igreja lá está ruim. Não, tem uma unidade. A igreja de Jerusalém deu a essas pessoas, deu a esses gentios, a preciosa riqueza do evangelho do Senhor Jesus. Agora as igrejas gentílicas estão retribuindo com ajuda material. Deu para você entender isso, gente? Eles deram o espiritual, agora estão precisando de ajuda material. E a igreja que recebeu o espiritual agora está dando ajuda material. É assim que funciona. Não é à toa que Paulo, quando escreve a Filemão, diz para ele, olha, Onésimo está te devendo? Põe na minha conta. Você deve muito mais a mim, porque eu dei a você as palavras da vida eterna. Eu edifiquei a sua família. Eu plantei aí na sua casa. Eu edifiquei a sua casa com a palavra de Deus. Então, se ele está te devendo, você está me devendo mais, irmão. Então, prepara um quarto para mim, faz um churrasco que eu estou chegando. Era essa a lógica do negócio. Essa igreja que fornece o espiritual agora recebe uma ajuda material dos gentios. Ademais, todos estão reunidos na mesma missão, proclamar o Evangelho de Jesus. Esse texto mostra como é produtivo o trabalho de uma igreja unida pelo Espírito do Senhor. Há produção nisso, há eficácia nisso. Essa comunhão se estende para o verso 7 e diz que no primeiro dia da semana eles se reuniram já em Troade para partir o pão. Paulo falou ao povo, pretendendo sair, ele ficou falando até meia-noite. Aqui você tem as bases do culto cristão. Comunhão com Cristo, representado pela ceia, estão partindo o pão, e você tem uma igreja sendo edificada pela palavra de Deus. Isso é a base do negócio. Comunhão com Cristo e comunhão com a sua palavra. Ok? É assim que nós nos edificamos e é assim que nós crescemos. Então você vê aqui que tem o partir do pão, comunhão com Cristo. Tem também a comunhão com a palavra, a edificação sendo representada pela palavra que está sendo exposta por Paulo. O texto diz que Paulo falou até meia-noite e que havia muitas candeias no andar superior. Então você tenta imaginar o lugar. Um lugar apertado, todo mundo querendo ouvir, um monte de lamparina acesa, aquela fumaça, aquele gás. Você imagina o cheiro daquele lugar, não é? E o texto diz que Paulo falou até meia-noite, lá nesse andar superior. O pessoal trabalhou o dia inteiro. O pessoal está cansado. O pessoal está sobrecarregado. Mas ouvir sobre o Evangelho era muito importante para eles. Ouvir sobre o Evangelho era algo que mexia com a vida deles. Então o culto passa por essas pessoas, o culto para essas pessoas não era um evento de domingo. Era uma coisa importante. O culto estava no centro das suas vidas.
Eles saíram de suas casas para cultuar e aprender. Presta atenção numa coisa. Eu tenho dito aqui, sempre que posso, sobre a importância do culto. O culto, aí eu vou falar uma palavra que eu já falei várias vezes, mas tem um cara aí que faz um meme muito engraçado num culto. Não sei se vocês já viram. Que ele está lá no culto, acho que ele só tem uma perna, está com uma muleta, e vai começar o culto, era uma vigia, ele fala, o rapaz da água já traz logo para não ficar andando para lá e para cá, você que vai tomar água já vai logo para não fazer. Já viu isso? É até muito engraçado isso. Mas ele fala uma palavra e nisso eu concordo. O culto é feito de detalhes. Tem muitos detalhes no culto. Você precisa entender que uma fração de segundo, o Espírito pode mudar a sua história e da sua família numa fração de segundo. É uma palavra. É uma música, uma palavra vinda através de uma música, uma palavra vinda através de uma ministração, de uma pregação, da pessoa que está abrindo o culto, um texto que ela lê. Uma palavra, uma atitude de um crente que olha para o outro e cumprimenta, ou então ora por ele no momento de oração. Tudo isso, o Espírito Santo é capaz de edificar e mudar a vida de uma pessoa. Imagina um culto inteiro que às vezes o sujeito não vem. Imagina um culto que às vezes ele vem um culto e daqui a 3 domingos ele volta aqui. Imagina como é que é isso. Uma aula de escola bíblica pode mudar a sua história. Então, o culto ele é muito precioso. Isaías 6, versos de 1 a 8, é uma descrição muito interessante sobre o que acontece no culto e qual deve ser a nossa postura. Eu vou ler o texto, mas não vou entrar nele, tá? Olha só o que diz Isaías 6, de 1 a 8. No ano da morte do rei Uzias, Isaías está lá. Ele está definindo a época. Foi na época do rei Uzias. Ele morreu naquele ano. Eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado. Primeira coisa que ele viu, né? E ele viu aí as asas das suas vestes e encheu o templo. Ele tem uma visão da glória de Deus. É isso que nós temos que buscar quando a gente vem à casa do Senhor. A visão da glória de Deus. Você vem para cá, irmão, faça valer a pena a tua saída, não fica perambulando pela igreja. Cada minuto você sentado, cada atenção que você dá às coisas é importante. Ora a Deus, Senhor, eu quero ver a tua glória desse culto. Ele começa a ver a glória de Deus. Acima deles estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com suas asas cobriam o rosto, 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 ele voava. Ele está tendo uma visão celestial. Isso é plenamente possível aqui no culto. Não que você vai ver anjo voando para lá e para cá, mas o Espírito Santo te mostrando a glória de Deus através da sua palavra, de tudo que movimenta um culto. E proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Essa deve ser a nossa palavra dentro do culto. Palavra que glorifica a Deus. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, o templo ficou cheio de fumaça. Imagina esse lugar não cheio de fumaça, mas cheio da presença e da glória de Deus. Porque você veio para cá com essa visão. Então gritei, ai de mim que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. O que ele está falando agora? Eu preciso me arrepender dos meus pecados, porque culto é lugar de mudança de vida. Se você vem ao culto, meu irmão, você não vê a glória de Deus, não tem mudança no seu coração. Vai ficar 10, 20 anos, 30 anos na igreja com o mesmo discurso, com as mesmas justificativas, com os mesmos problemas, não muda nada. Não transforma o coração. A palavra de Deus diz que nós somos transformados de glória em glória. Todo domingo Deus está trabalhando com a gente. E ele vai dizer, um dos serafins voou trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar. O que ele fez? Ele colocou na minha boca, ou seja, ao reconhecer o meu pecado, tem perdão, tem purificação. Olha as coisas que acontecem num culto, meu irmão. Ele me tocou nos meus lábios, por isso a culpa foi removida, o pecado foi perdoado.
As pessoas estão entrando e saindo na igreja sem o coração cheio de pecado, não confessa nada, não se arrepende de nada, não joga nada aos pés da cruz e entra e sai. E depois, o Senhor não está me abençoando. Não é isso, meu irmão. Isaías fala, os seus pecados, a mão de Deus está aí para abençoar, mas os seus pecados estão fazendo uma divisão enorme entre você e o teu Deus. Então eu ouvi a voz do Senhor conclamando, a quem enviarei, a quem irá por nós? Todo culto, quando você vê a glória de Deus, quando você se arrepende dos seus pecados, quando pecados são confessados, quando pecados são perdoados, nós ouvimos Deus dizendo, está na hora de você ser enviado. O culto exige uma resposta, meu irmão. Todo culto existe uma resposta. Sabe por que você não está ouvindo isso? Você pode estar não participando de culto nenhum. Você pode estar vindo à igreja, mas você não está no culto. Culto exige resposta. Resposta de santificação, de mudança de vida, de evangelização, de chamado ministerial. Tudo nós encontramos. As pessoas reconhecem o seu chamado para ir para um campo missionário no culto. As pessoas reconhecem seu chamado ministerial num culto. Elas reconhecem seu chamado para arrependimento, para serviço, no culto. É aqui que as coisas acontecem, quando a gente vem para o culto. Isaías então disse, estou aqui, limpo, lavado, purificado pelo Senhor Jesus. Eu só tenho uma coisa a dizer, envia-me a mim. E os crentes hoje estão dizendo para o Senhor, Senhor, me traz domingo que vem de novo para cá. Isso é uma boa, mas não para ficar aqui dentro, irmão. Entendeu? Como a gente viu em Isaías, existe um processo que resulta numa resposta. O culto para o cristão não é um programa de domingo, é o centro da sua vida. Então os caras estão cansados. Os caras trabalharam o dia inteiro, mas ninguém quer ir para o culto para dormir, só o Eutico. Quantos aqui se identificam com o Eutico? Diz amém. Já teve uma misericórdia aqui. Você está entendendo? Nós temos que ir para o culto para cultuar, porque o culto está no centro da nossa existência. E aí tem uma situação no culto que tirou o foco do culto. Olha só a doideira da coisa. Houve uma variável no culto que tirou o foco do culto. O texto diz que o jovem caiu da janela. Ele talvez tinha lutado contra o cansaço. Como você vem dirigindo, dá aquelas cabeçadas, né? Aquela fumaça das lamparinas pode ter afetado sua consciência, seja como for, ele se distraiu e pegou no sono. Pegar no sono, aí sim, pode custar a sua própria vida. Dorme no volante de um carro para você ver. Dorme no volante de um carro. Talvez nós tenhamos pessoas aqui que já lutaram contra o sono dirigindo. Como é horrível isso. Eu já fiz muitas viagens longas e que você venha... E tem uma hora que você tem que parar com uma garrafa d'água, você tem que espirrar no rosto, ou então parar o carro num lugar seguro e fechar o seu olho por 5, 10 minutos e continuar. A gente sabe que uma toscanejada pode custar a nossa vida. Dormir no volante pode causar um acidente de proporções desastrosas, porque não vai afetar só a sua vida, vai afetar a sua família e pessoas de outro veículo, e famílias do outro veículo. Então, uma distração no trânsito pode custar algo desastroso. E na vida espiritual não é diferente. Você vira um culto e não está focado nele, pode ser desastroso para você e para sua família. Pode ser desastroso para você e para sua casa a distração num culto. Cada milésima parte do processo de um culto pode mudar a história de uma família. Observe como o culto era importante para eles. Olha só o que aconteceu agora. A gente já está caminhando para o final. Olha o que aconteceu agora. Paulo desceu, o jovem caiu da janela, não foi isso? O pessoal pegou ele e falou, o cara está morto. Paulo foi lá, abraçou o cara deu uma reanimada lá. Vamos acabar o culto? Vamos acabar o culto? Porque teve um acidente no culto. Tem gente indo para o hospital, aí sai meia dúzia de irmão para levar, outro para ir na casa, gente que não tem nada a ver com pagode, já vai engrossando a fileira. Não é verdade? Foi isso que aconteceu aqui? Reanimou o pessoal e fez o quê?
Vamos voltar para o culto, irmãos. Couro comeu a noite toda, Jefferson. Culto a noite toda, porque nada pode distrair o culto. Voltemos ao culto. Partir o pão, comeu, está todo mundo saciado. Então, já que teve esse problema, vamos virar a noite toda. Então, todo mundo no culto. E no dia seguinte, todo mundo saiu feliz para sua casa. Eu quero concluir tentando tirar algumas lições para nós. Primeira delas, de tudo que a gente viu aqui, primeira delas, a igreja é um lugar de encorajamento mútuo. Ok? Igreja é isso, gente. Vamos nos encorajar. Né? Hebreus 3,13 diz assim: pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Igreja é lugar de encorajamento. Eu não tenho nada a ver com a vida. Ele falou, tem sim. A igreja hoje, presta atenção, gente, a gente já está acabando. Existem 2 pontos que podem ser caracterizados como pecados graves entre nós. Um deles, que a gente põe mais o olho, é aquilo que a gente chama de pecado capital, que é aquilo mais, não é? Aquela coisa mais esdrúxula, o mundo entrando na igreja. E o outro pecado, que está crescendo demais entre o povo de Deus, demais, presta atenção, é o pecado da omissão. O bem que eu sei que eu tenho que fazer, eu não faço. Esse pecado da omissão é o que está dominando hoje. Cuidado com ele. Segundo, a igreja é um lugar de unidade. Efésios 4,15 diz, antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, ele cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte faz o quê, irmãos? Cada parte faz o quê? Qual é a tua função no corpo, meu irmão? Qual é a tua função no corpo? Está fazendo o que nesse corpão que é Cristo? Todo mundo junto, cada um realizando a sua função, e em unidade nós vamos crescendo em Cristo. Por último, a igreja é um lugar de cultuar. A gente tem que tomar muito cuidado com as variáveis, com as distrações. Uma distraçãozinha inocente pode contribuir para uma pessoa não aceitar Cristo naquele dia. Uma coisinha que ela vê que o diabo coloca o foco dela, sabe aquela coisa do lençol branco com pintinha preta? O sujeito entra aqui, o incrédulo entra aqui desse jeito, tá, gente? Então, às vezes, é uma distração, é o suficiente para aquela pessoa não aceitar Jesus naquela noite. A igreja é um lugar de cultuar. Hebreus capítulo 10, verso 23 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que nós professamos. Pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima aquele dia, ou o dia, que é o dia da volta de Jesus. Deu para você entender um pouquinho do que é a igreja? Que não é um prédio cheio de banco, com um cara falando aqui. Que não é uma instituição não governamental, mas é o povo de Deus reunido, fazendo parte do mesmo corpo, sendo direcionado pelo mesmo Espírito. E esse grupo chamado igreja tem deveres, tem privilégios, tem doutrina, tem direção de Deus, tem coisa que ele precisa fazer para que ele seja definido como igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar.
Acho que você já pode até ficar de pé. Quem sabe nesta manhã, não vou fazer apelo aqui, não é isso. Você vai fazer isso no seu banco. Quem sabe nessa manhã, a gente possa pedir misericórdia a Deus e dizer para Ele: Senhor, muda o meu coração, muda a minha mente, me ajuda a entender o que é cultuar, a ir preparado para isso, a ser igreja, a viver igreja. Talvez, gente, tem tanta coisa em você que precisa quebrar. Às vezes o problema, e na maior parte das vezes presta atenção, a maior parte das vezes o problema não está no outro, o problema está em você. Às vezes nós somos difíceis. Nós somos pessoas que passam uma impressão para os outros que a gente não quer comunhão, que a gente não quer que invadam o nosso espaço. A primeira coisa que uma pessoa chega: Lucas, vai bem contigo? Aí o Lucas vira para mim e diz assim: vai bem. Não se mete na minha vida, não. Cada um com o seu. Poxa, mas Lucas, eu sou violão, porque tu deu mole na bateria. Pastor, isso é problema meu. Não é assim não, rapaz. Às vezes o difícil é você, meu irmão, minha irmã. O difícil é você, que se fecha para a comunhão, que se fecha para a exortação. E a gente tem que orar ao Senhor e pedir pela misericórdia do Senhor Jesus. Quebra isso. Deixa eu ver a tua glória. Deixa a brasa viva tocar em mim. Deixa eu responder ao meu chamado. Pai, em nome de Jesus. Senhor que tem poder para entrar nos corações. O Senhor que tem poder para mudar mente, vida. O Senhor que tem poder para mudar a história. Eu te peço em nome de Jesus, sonda o coração de cada um de nós agora, a começar aqui pelo meu, Senhor. Trabalha, ó Deus, aquilo que por mim está sendo intrabalhável. Muda aquilo que para mim está sendo imutável. Vê, Pai, o coração que nesse momento, nem que seja por um milésimo de segundo, está reconhecendo que algo está errado, que precisa mudar. Quem sabe, ó Deus, é agora, quem sabe é hoje, que o Senhor pode mudar esse modus operandi que não nos define como igreja. Quem sabe é hoje que o Senhor vai quebrar aquele coração que, a despeito de ser um salvo, um crente, mas está duro. Quem sabe é hoje, Senhor, que o Senhor vai mudar aquela mente que não sabe pensar fora daquela caixa. Quem sabe é hoje. Quem sabe não é hoje, Senhor, que aquela pessoa que vem com um passado cheio de traumas antigos, que vem dirigindo a sua mente, que vem dirigindo as suas emoções, quem sabe que não é hoje que o Senhor vai libertar desses traumas, Senhor. Quem sabe não é hoje que essa pessoa vai experimentar o que é viver fora disso, a alegria que é viver fora de um trauma. Visita, Pai, o coração com o poder do Espírito. Visita o coração com o poder da Tua palavra. Transforma o Teu povo. Transforma a Tua igreja, Senhor. É o que nós clamamos hoje aqui, em nome do poderoso Jesus Cristo. Amém? Então diz assim para a pessoa que está do teu lado: pegou a visão, irmão? Muda aí em nome de Jesus.